No mercado financeiro, nós temos vários investimentos e cada investimento fica dentro de uma classe de risco. Vamos começar com os investimentos de baixíssimo risco. Esses investimentos de baixíssimo risco são os títulos do Tesouro Direto, que são títulos emitidos ali pelo governo, tá? Então, por que eles são os títulos mais seguros hoje do Brasil? Porque você só vai perder dinheiro, ou seja, o governo, o país dá um calote em você se o país inteiro, se o Brasil inteiro quebrar, tá? Então é por isso que os títulos do Tesouro Direto entram na classe ali de títulos de baixíssimo risco. Vamos falar agora de títulos que possuem um risco baixo. Quais são esses títulos? Nós podemos citar aqui os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Então esse tipo de título possui ali uma certa garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até 250 mil. Então já dá uma garantia ali a mais para você se você for investir ali nesses títulos. E nós temos vários outros títulos na renda fixa que fazem parte dessa classe de ativos. Quais são os ativos que possuem um risco médio ali no mercado financeiro? Nem tão baixo e nem tão alto. Nós podemos destacar aqui os fundos de investimento. Por que eles possuem um risco médio? Porque você vai ter uma equipe trabalhando ali para você. Então tem o gestor, tem o administrador do fundo, que são totalmente responsáveis, ou seja, capacitados para gerir ali o seu dinheiro. Então você vai correr sim um certo risco, porém, como tem essa equipe, várias pessoas trabalhando, o seu risco é amenizado ali no mercado financeiro. E é por isso que os fundos de investimento possuem uma taxa de administração que você precisa pagar anualmente, tá? Então, se você quer um investimento que não tenha tanto risco e também tenha uma rentabilidade ali, esteja mais ou menos ali na média do risco, fundo de investimento se encaixa nessa classe de ativo ali de investimentos que possuem um risco médio. Tem uma classe de ativos que ele está entre o médio e tem entre o risco alto, que são os fundos imobiliários. Por que ele está entre um e entre outro? Porque eles possuem uma certa segurança, ou seja, você precisa comprar ele ali no mercado secundário, então você precisa acessar a sua plataforma da corretora e você compra ali as unidades do fundo imobiliário, tá? Então, mas só qual é a vantagem dele? A vantagem é que, comparado a um investimento de alto risco, ele não sofre, na verdade, tanta volatilidade. O que é a volatilidade? A oscilação do preço. Então, os fundos imobiliários, você tem um risco, tá? Só que ele não sofre tanta oscilação, ele não sobe, não cai ali, que é o caso das ações, que são investimentos de alto risco. E também tem um gestor, ou seja, tem uma equipe especializada trabalhando ali nesse fundo imobiliário para gerir ou seja, o aluguel, se for um fundo imobiliário ali atrelado ao shopping, se for um fundo imobiliário de galpões logísticos, tá? Também tem uma equipe especializada trabalhando ali para dar um retorno para você. Então, por isso que está entre um risco médio e um risco alto, os fundos imobiliários. Falando agora de risco alto, nós temos ali as ações, tá? Então, as ações, a gente possui um risco muito elevado porque nós nos tornamos sócio de uma empresa e é por isso a importância realmente de comprar, de virar sócio de empresas que você acha, que você realmente conheça essa empresa, tá? Então não compre ações de empresas que você não conhece. Por muito bem, essa empresa pode estar financeiramente ali passando por um momento péssimo e se acontecer alguma coisa, que nem o caso da pandemia, pode agravar ainda mais a situação dessa empresa e ela pode vir a quebrar, tá? Então as pessoas perdem muito dinheiro ali no ramo das ações, que são investimentos de alto risco. Falando agora de investimento de altíssimo risco, nessa classe aí você já pode ficar alavancado, ou seja, com uma pequena quantidade de dinheiro você pode ter lucros expressivos, porém você pode ter prejuízos expressivos. Tenho certeza que você já ouviu falar de day trade, tem muitos cursos aí, pessoas na verdade vendendo cursos de day trade e opções, tá? Então essa classe de ativo você pode sim ter lucros bem expressivos com uma pequena quantidade
de valor investido, porém você pode perder mais do que você tem. Então opções, mini contratos de índice e de dólar são investimentos de altíssimo risco. Muito cuidado se você for realmente investir e trabalhar com esse tipo de ativo, que você pode perder muito dinheiro.